Olá, turminha querida! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todos estejam bem, com saúde e vamos dar continuidade às nossas aulas remotas de língua portuguesa. Professor Danilo aqui, muitas saudades de todos. Recebam aí o meu abraço virtual, tá? E em algumas semanas, né? Eu comecei trabalhando com vocês a questão das sílabas, tá? Vocês já viram o que são letras, fonemas. E numa aula introdutória, eu comecei falando sobre a questão da classificação silábica. E vimos o conceito de oxítona, paroxítona, proparoxítona, questão de sílaba tônica, né, de como encontrarmos e como identificarmos a sílaba tônica de uma palavra. Lembram que até ensinei para vocês uma técnicazinha, tá? Porque tem muitos professores que ensinam para achar a sílaba tônica, que é aquela que você grita mais, ou vai batendo palma, tá? Que for mais forte é a sílaba tônica. Não, tá? Vamos deixar tudo isso de lado. São mitos. A forma mais correta de se identificar a sílaba tônica, pega esses dois dedos, apoia aqui, ó, sobre o que chamamos de pomo de Adão, e aí você vai falar, normal a palavra. A sílaba que você perceber que tem uma vibração maior, que vibra mais, então essa é a sílaba tônica, tá? Só que vimos também a questão dos ditongos, tritongos, hiatos, os encontros consonantais. Só que como se faz, tá? Como é que eu posso fazer na língua portuguesa, né? Como são feitas as divisões silábicas, tá? Como essas sílabas, elas podem ser divididas de forma correta. E aí você vai dizer, professor, é muito fácil, né? Eu aprendi que, por exemplo, casa, então, casa, separou, muito fácil. Cadeira, cadeira, 3 sílabas, tá? Só que, até então, as palavrinhas que a professora passava para você ainda eram palavras muito básicas, tá? Agora, se, por exemplo, aparece a palavra digno, tá? E aí você vai dizer, são 3, digno. Tá errado, tá bem? Parece fácil, mas nós precisamos tomar bastante atenção quando passamos para essa questão da divisão silábica. Vocês vão ver, no fim dessa videoaula, vão dizer, poxa, eu não sabia, né, que eu precisava prestar tanta atenção na questão da divisão das sílabas. E aí eu começo, esse material está disponível, tá, para vocês aí na plataforma, tá bem? E eu trago aqui alguns erros básicos. Eu começo trazendo alguns erros. Primeiro, não separar pela pronúncia, tá? Então, aí você vai dizer, professor, mas a questão da sílaba tônica? A sílaba tônica é uma coisa à parte. Porque aí eu preciso sentir a vibração para encontrá-la. Só que nesse caso, não. Eu não posso separar pela pronúncia. Tá? Eu trago aqui até alguns exemplos. Rua. Tá? Aí como é que se separa essa palavra? Como aqui é baixo, ó, digno. Tem muita gente que pode pensar que se separa assim. Digno. Porque são 3 sons. Acontecem aí 3 pausas, né? Quando nós estamos falando. Digno. E aí é um erro, tá? Não se pode separar, não confie separando as sílabas pela pronúncia. Vocês têm que prestar atenção em outras coisas que contém nela aí. Depois, não existe sílaba sem vogal. Eu já cheguei a falar isso para vocês quando nós começamos na videoaula que eu falei sobre sílabas, né?
a classificação silábica. Não existe sílaba sem vogal. Vocês não podem se esquecer disso. Olha aqui um exemplo. Olha. Isso aqui está errado. Não posso separar assim. Pneu. Por quê? Porque aqui não tem vogal nessa primeira sílaba. Então, se não tem vogal, ela não pode ser considerada sílaba. E não pode aparecer assim. Como nesse outro caso aqui, ó. Digno. Esse G aqui, ele não pode aparecer sozinho. Tem que ter uma vogal com ele. Então, é a segunda coisa aí. A terceira, letras idênticas se separam. Nunca ficam juntas, tá? Então, por exemplo, o RR nunca vai poder ficar juntinho aqui, ó. Tem que separar. As vogais, elas devem aparecer aí separadas, tá? Se forem iguais, ok? Aí vamos lá, ó. Jamais, tá? Jamais aqui se separam ditongos. E aí vamos lá. Professor, o que são ditongos? Na sílaba, quando eu tenho aqui, ó, duas vogais juntas. Tá bem? Então, duas vogais juntas aqui, ó, ditongo, eu não separo. Pai, dois, ok? Outra aqui, ó, a 2. Jamais se separam também tritongos. São, ó, se ditongos, duas vogais na mesma sílaba, tritongos, três vogais na mesma sílaba. Então, aqui eu não posso separar. Quão, Paraguai, tá? Então, aqui, ó, eu não posso separar aqui essas três vogaizinhas, certo? Encontros. Então, nesse caso, se eu fosse separar aqui, ó, Paraguai, ficaria como? Paraguai. Tá? Para não pensar assim, Paraguai e deixar esse I sozinho. Não pode, tá? Porque são três aqui, ó, juntinhas, então não se separam. 3. Não se separam também encontros consonantais perfeitos. Que são encontros consonantais? Quando eu tenho duas consoantes juntas. E por que perfeitos? Porque essas duas consoantes, elas ficam juntas na mesma sílaba. Tá? Por exemplo, aqui, ó, placa. Então, quando eu for separar, placa. Ok? Branco. Então, esse PL não podem ser separados, esse BR também não pode ser separado. Até porque nós vimos agora há pouco, né? Em toda sílaba eu tenho que ter pelo menos uma vogal. Não pode aparecer sílaba aí sem vogal, tá? Agora, aí você pode dizer, professor, se os encontros consonantais perfeitos são essas consoantes que aparecem juntinhas aí na mesma sílaba, e os imperfeitos, os encontros consonantais imperfeitos? Exemplo, aqui a palavrinha digno novamente, tá? Ó, digno. Então eu tenho aqui, ó, lembrando, né? Essa separação aqui, ó, ela está incorreta, tá? Por quê? Porque eu preciso ter uma sílaba aqui. Tá? Eu preciso ter uma vogal aqui, tá bem? Então, qual seria aqui a separação correta da palavrinha digno? Tá certo? Ó, tracinho, no. Digno. Aí a palavrinha junta, deixa eu trazer para esse outro material, porque aí algumas fica fácil de eu fazer com vocês aqui a divisão, tá? Então aqui, ó, olha a correta, a divisão correta. Ó, digno. Aí por que ficou imperfeito aqui? Porque a palavrinha aqui, ó, normal, digno. O G e o N, ó, estavam juntinhas aqui, ó. Então eu tenho um encontro consonantal aqui, né? Só que quando eu vou fazer a divisão, ó, essas consoantes elas vão se separar, tá? Elas vão aparecer aí separadas. Então, por isso que nós dizemos que é um encontro consonantal imperfeito, porque as consoantes que estavam juntinhas,
separado, tá? Aí vamos lá. Então, quando é que vão se separar aí? Questão dos hiatos. Olha bem aqui, ó. Hiatos. O que são hiatos? É quando eu tenho duas vogais, tá? E aí, quando eu vou fazer a divisão, essas vogais, elas se separam, tá bem? Elas não ficam mais juntinhas. Então, o hiato é essa separação aí, entre essas vogais, que estavam juntinhas e agora estão separadas. Ó, Saara. Lembra aí também lá no início, ó, eu falei, letras idênticas, elas têm que elas não podem vir juntas. Elas têm que ser separadas. Elas devem ser separadas aí, ó. Então, ó, o A que estava junto a esse outro A, separou. Tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de hiatos. Vem, a mesma coisa, tá? Baú, ok? Aí, ó, por que esse U ficou separado do A, professor? Que aqui, ó, ele é a minha sílaba tônica, tá? E aí, quando vier esse U acentuado aqui no fim, ele tem que vir sozinho, tá bem? Ele não pode vir junto, não. Como nós vemos aqui, ó. Porque você vai dizer, ah, mas os ditongos, não disse que tinha que vir juntinho? Sim. Mas aí, nesse caso, eu estou tratando de uma sílaba tônica. Então, se no fim da palavra aparecer um U acentuado, tá? Então, ele tem que se separar aqui do A. Como aqui, ó, se no meio tem um I acentuado, então tem que se separar da vogal anterior, tá? Certo? Rua, ok? Aqui, ó, também. E só lembrando, tá, pessoal, que na questão aqui de cima, os ditongos, essas palavras elas não se separam mesmo, tá certo? Elas são chamadas aqui de monossílabas, porque só possuem uma única sílaba. Então, aqui abaixo, ó, rua. Então, esse A que se separou do U é um hiato. Observação, ó. As vogais U e A devem ser separadas, tá certo? Nunca elas vão aparecer juntinhas aqui, ó. O U e o A tem que se separar sempre. Como aqui no caso, ó, duas. Aí interessante, porque o dois não se separa, né? Veja como a gramática, a língua portuguesa, ela é cheia de regrinhas. Mas aí sempre que vier o U com o A vogal U e depois a vogal A, tem que separar, tá? Ó, dígrafos também vão se separar, não posso ter na mesma sílaba, tá? O RR, SS, SH, XC, S cedilha, como por exemplo aqui, ó, carro. Então eu tenho que separar aqui. Assassino. Então, ó, esse SS que está aqui, esse segundo SS, ele tem que vir separado, tá? Não pode ficar juntinhos aí. E aí eu trago aqui para a gente concluir alguns macetezinhos, tá? Dicas de como você pode separar uma palavra aí em sílabas sem errar. A primeira, separar de trás para frente, quando a palavra terminar em uma vogal ou na última sílaba houver apenas uma vogal. Aí atenção aqui, tá? É só se, esse macetezinho aqui, esse primeiro, é só se a palavra terminar com uma vogal ou nessa última sílaba aí tiver uma vogal, tá certo? Que tem que mais de uma vogal, não, a gente vai ver depois, tá certo? Precisamos ter cuidado. Então, se terminou em uma vogal ou nessa sílaba houver apenas uma vogal. Subhumano. Essa palavrinha aqui, ó, subhumano. Se você fosse separar pela pronúncia
olha como daria errado. Eu diria o quê? Sub, né? A gente já pegaria aqui, ó, sub, o, man, nó. Errado. Tá. É, foi feito aquele sininho, né? Tá. Errado. O correto, vou começar de trás para frente. Aí, ó, lembram que eu disse no início que em toda sílaba eu preciso ter vogal. Não existe sílaba sem vogal. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Cada vogal vai puxar uma letrinha. Então, aqui, ó, o O puxou o N. Então, já tenho uma sílaba. Depois, o A puxou o M. Eu tenho outra sílaba. Depois, o U puxou o B. Outra sílaba. O U puxou o S. Outra sílaba. Tá? Então, o correto é su, bu, man, no. Tá certo? Aqui, ó. Cisandino. Tá? Mais uma vez, ó. O O puxou o N, o I puxou o D. Aí, ó. O A puxa o S. Então, se essa letrinha tava depois, ó, então ela fica juntinha aqui também. Eu não posso pegar aqui assim, ó, e dizer, o I vai puxar o D e o N. Não. Cada vogal vai puxar apenas uma letrinha, uma consoante, tá certo? Então, o I puxou o D, então essa outra letrinha que estava já vai para outra sílaba. O A puxou o S, o I puxou o C. Tá? Então, correto aqui, ó, cisandino. E não, olha, se fôssemos aí separar pela pronúncia, como ficaria? Cisandino. Errado. Isso prejudica, isso pode prejudicar, principalmente quando tivermos depois que identificar a sílaba tônica, tá? Precisamos tomar cuidado com isso daí. Então, não separar pela pronúncia, ok? Vou colocar aqui em azul de novo. Ó, subitem, tá? Subitem. Ó, vamos lá. O E vai puxar o quê? O T. Professor, e essa letrinha que estava antes? Não, ela vai ficar aí, tá? Fica dentro dessa sílaba. Ela não pode ficar só, tem que ter uma vogalzinha com ela, né? Então, ó, o E vai puxar o T, então como o M estava antes, ele vai ficar aí. O I puxa o B, o U puxa o S. Olha a divisão correta, subitem. Subitem. E, ó, fica errado aqui, ó. Se eu fosse fazer assim, subitem. Não, tá? Errado. Pacto. Então, ó, o O puxou o T, o A puxou o P. Esse Czinho que estava antes aqui, ele vai ficar aí mesmo. Ele não pode ficar só, tem que ter uma vogal. Então, pacto. Seria errado separar assim, ó. Paquito. Esse primeiro não pode, porque aqui o C não pode ficar só. Ele tem que ter uma vogal. E aqui, ó. Também não podia ser paquito. Tá? Sublinhar. Então, aqui, ó. O A vai puxar o quê? O H e o N, ok? Aí você vai dizer, né? Oxente, mas não só puxa uma letrinha, não. Aí precisamos tomar cuidado com isso aqui, ó. Com a questão dos... Cadê? Quando tiver aqui, ó, NH, tá? Não se separa NH, não se separa LH, tá bem? Dá para não confundir aqui com essa questão dos dígrafos, né? Que separa o RR, SS, mas é só esses casos. Os demais, não. Eu não posso separar NH, eu não posso separar LH, tá bem? Cuidado nisso. Então, aqui, ó, o A vai puxar o NH, que não se separa. O R que estava antes vai ficar já aqui no pacote. O I puxa o L, tá? O U vai puxar o S. Então, o B ficou aqui, vai ficar aí nessa sílaba mesmo. Então, o correto é sublinhar.
E não sublinhar. Certo? Para terminar aqui, ó, bisavô. Bisavô. Se fôssemos pela pronúncia, olha como a gente separaria. Bisavô. Errado, tá? O O vai puxar o V, o A puxa o S e o I puxa o B. Bisavô. Certo? Ó, o segundo macetezinho aqui. Paroxítona terminada em ditongo. Aí você vai dizer, o que é paroxítona? Eu já esqueci. É quando a minha penúltima sílaba, tá? Eu tenho a última é oxítona. Então, a penúltima paroxítona. A penúltima sílaba é tônica. Tá certo? Então, aqui, ó. Secretária. Secretária. Então, esse tá vibrou mais. Vibrou mais, então porque está acentuado também, né? Nós vimos que o acento agudo também é índice, né? Da tonicidade aí da sílaba. Então, a minha penúltima aqui, ó, é tônica. Então, por isso que dizemos que ela é paroxítona. E aí, como é que ficaria separada aqui, ó? Seria correto se eu colocasse aqui, ó, secretaria. Errado, tá? O correto é isso aqui. E aí, vamos lá. Como é, professor, que eu vou identificar isso daqui? Lembram que nesse macete de cima, eu só posso utilizar esse primeiro macete aqui se na última sílaba tiver apenas uma vogal, só uma vogal. Se terminar com duas, aí o que é que eu vou fazer? Ó? Todas elas estão terminando em duas vogais, ou não é? Terminando em duas vogais. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou observar se a sílaba que vier antes ela for paroxítona, então eu não posso separar aqui, ó, essas duas vogais finais. Por que eu não posso separar? Porque a sílaba anterior, a sílaba que vem antes, ela é paroxítona. Então eu não posso separar. Então o correto seria, ó, secretaria. Tá? Secretária. Ó, série. Aqui, ó, paroxítona, porque a penúltima é tônica. Então, esse IE aqui do fim eu não posso separar. Ágil, também, ó. Então, esse IO eu não posso separar. Tá? Agora, como é que essas vogais elas poderiam aparecer separadas? Sim. Se a sílaba que vem anterior, ela não for tônica. Então, por exemplo, aqui, ó, veja que interessante. Secretaria. Aqui eu tenho secretária e aqui secretaria. Olha a importância do acento. E aí, muitas vezes, você diz, quando nós estamos corrigindo, né? Ah, professor, por conta de um acento, tirou ponto, né? É besteira um acento. Não é. Tá? Olha a mudança, a transformação que ele causa em uma palavra. Temos que prestar bastante atenção, tá certo? Então, agora aqui, ó, secretaria, tá bem? Secretaria. Então, secretaria, tá? A sílaba não é mais a penúltima, tá certo? Então, aqui nós temos antepenúltima. Então, é proparoxítona. Tá? Vamos rever aqui. Secretaria. Quer dizer, é antepenúltima não. É penúltima. Tá? Fica aqui, ó. A sílaba tônica tá no ri. Tá? Mas aí, agora, eu vou ter que separar. Não fica mais igual. Juntinha aqui. Tá? Observe aí, por conta do acento. Tá bem, pessoal? Então, precisamos tomar cuidado com isso daqui. Então, continua aqui. Paroxítona, tá? É a penúltima aqui, ó.
a sílaba tônica, mas aí como pegou esse RI, esse A, ele tem que ficar separadinho. Psicologia. Aí, ó, vamos lá. E até aqui, tá? Se a gente fosse fazer a divisão, ó, psicologia, vai separar aqui também, ó. Porque eu não tenho mais essa penúltima sílaba aqui, ó, acentuada, tônica. Cuidado, tá? Observar o acento aqui que vem antes. Atua, a mesma coisa, ó. Então, ó, vou separar. E aqui vai voltar para aquela regrinha, lembra? Que o U e o A sempre devem ser separados, tá certo? O último, macete 3. O I entre duas vogais, sendo a última A ou O. Então, aqui, ó, esse I ele vai estar no meio, tá? Antes dele tem que ter um A, depois um O. Ok? Quer dizer, a última sendo A ou O. Então, nesse caso, o que é que fazemos? Aqui, ó. Esse O ou esse A que vai aparecer no fim, ele tem que ficar separado. Tá? Ele não pode ficar junto, não. Ó, Caio, eu tenho o I aqui, ó, que está entre duas vogais, e essa última aqui é o O, então esse O vai ter que ficar separado. Então não pode ser K-I-O ou K-I-O, não, vai ser Cai-O. Meio, tá? O I no meio aqui, ó, e entre duas vogais. E a última é o O, então fica separado. Aqui na 4, ó, vaia. O I está no meio aqui, ó, entre duas vogais, a última é o A, então essa fica separada. Joia também. O I está entre duas vogais, ó, a última aqui é o A, então esse A vai ficar separado. Sugiro que vocês leiam, tá? Releiam todo esse material que eu disponibilizei para vocês. Ó, bom estudo a todos, a todas. Acredito no seu potencial, acredito em você. Tá vendo que às vezes uma coisa que parece simples requer uma atenção especial da gente? Pois é. Tá? Eu tenho certeza que a partir de agora você vai tomar bastante cuidado, né, quando for separar uma sílaba. Esse material vai estar para vocês, tenha também a atividade, e aí quinta-feira nós iremos fazer a correção. Professor, são tantas coisas para eu memorizar, eu sei, tá? Mas vá por mim. Na prática, praticando bastante, vocês vão memorizar isso, né, de uma forma rápida, e depois, com o tempo, você vai fazer isso sem nem perceber. Você vai dizer, nossa, né, realmente consegui entender, fixou bem na minha mente, tá certo? Beijos virtuais, abraços virtuais e até a nossa próxima aula.